Bom dia, povo de Deus, paz seja convosco. Nós vamos ler então a palavra do Senhor. Esse texto, irmãos, eu acho que é o texto mais conhecido da Bíblia, e Deus colocou no meu coração esse texto para nós ministrarmos aqui hoje. Salmo 23, amém? Quem não conhece, né, o Salmo 23? Geralmente as pessoas têm a Bíblia em casa, mesmo que não acreditam muito, não confiam muito, mas tem a Bíblia. Ou no Salmo 91 ou no Salmo 23, a Bíblia aberta, né? Então, é o Salmo 23. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, Ele me dá tudo o que preciso. Ele me leva aos pastos de grama verde e macia para descansar. Quando sinto sede, Ele me leva para os riachos de águas mansas. Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Ele me faz andar pelo caminho de justiça, por amor do seu nome. Mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, continuo tranquilo e não sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me protegem. Prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. O Senhor me recebe como convidado de honra, ungindo a minha cabeça com óleo, e faz o meu cálice transbordar. Ou, outra versão, ele fala, ou a minha vida fica cheia das suas bênçãos. Eu tenho absoluta certeza que a sua bondade e a sua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Fecha os teus olhos. Nós vamos falar com o Senhor. Peça a Ele falar ao teu coração aquilo que você precisa ouvir nesta manhã. Senhor, nós estamos aqui na tua presença, Senhor, agradecidos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso refúgio, Pai. Muito obrigada, Espírito Santo, pela tua presença. Muito obrigada, Senhor. E nós queremos agora, Senhor, neste momento que temos, ouvir a tua voz, ouvir, Senhor, a tua palavra. Ah, Deus, como somos gratos a ti. Somos gratos a ti por todas as bênçãos alcançadas. Como nós vimos aqui, ouvimos o testemunho da nossa irmã. Somos gratos a ti, Pai. Deus, e que o Senhor continue falando aos nossos corações, renovando a nossa fé, Pai. Porque a palavra, ela renova a nossa fé. E que ela venha ao encontro das nossas necessidades. E que ela venha suprir, Senhor, todas as nossas necessidades, Senhor, que estamos precisando ouvir nesta manhã. Em nome de Jesus, usa-me com palavra de conhecimento e sabedoria. E que o teu nome seja glorificado através da minha vida, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é um privilégio estarmos aqui. É um privilégio estarmos aqui neste altar, né? Estar aqui ministrando a palavra do Senhor. É uma honra ministrar a palavra de Deus. É uma honra ministrar o louvor. É uma honra adorar ao Senhor. É muito bom estarmos aqui na presença do Senhor. E eu tenho este momento aqui como precioso. Um momento que eu tenho a oportunidade de ser instrumento de Deus para falar no teu coração. E eu sempre peço ao Senhor, Senhor, que o Senhor fale através de mim. Que o Senhor fale através dos obreiros, o Senhor fale através do pastor. Para que a nossa fé seja renovada. A nossa fé seja multiplicada. E nos tempos atuais, né, que estamos vivendo, quantas pessoas estão aflitas, quantas pessoas estão desesperadas, quantas pessoas estão com incertezas do futuro, não sabem o que vai acontecer daqui para frente, não tem ideia do que vai fazer da sua vida, né, o que vai acontecer. Nós estamos muitas vezes até confortáveis, Deus sempre nos está orientando, Deus sempre está falando conosco, mas tem muitas pessoas que estão desesperadas, que muitas vezes as pessoas estavam com incerteza, principalmente no início desta pandemia, né? Nós estávamos aí com muita ansiedade, preocupação do que seria, né? E até aqui o Senhor nos tem ajudado, até aqui o Senhor nos tem ajudado, Ele tem provido todas as coisas, e Ele tem mostrado que Ele é Deus da nossa vida, que aquele que serve a Ele, que aquele que confia nele, Ele cuida, e de nada temos falta. E nós lemos aqui no Salmo 23,
né, algo importante que nós meditamos aí: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A palavra pastor, ela significa aquele que vê na sua íntegra. É aquele que vê. É aquele que guia. É aquele que cuida. Isso significa pastor. Pastor é o dono da ovelha. Pastor, ele direciona a ovelha. A ovelha muitas vezes não tem direção. A ovelha muitas vezes não enxerga lá na frente o problema, né, o buraco, o vale. E ali o pastor, ele está guiando a ovelha para os caminhos certos. Então o pastor, ele vê todas as coisas, ele sabe, ele tem a visão que a ovelha não tem. Ele vê aquilo que a ovelha não vê. E ele guia a ovelha para o caminho certo. E isso significa pastor, né? O pastor que cuida, o pastor que zela, o pastor que está a cada dia orientando a sua ovelha. Então isso que é ser pastor, aquele que vê, que cuida, que alimenta. O salmista também, ele fala lá, em Isaías, né, em 40:11, diz: como pastor ele cuida do seu rebanho, com um braço ajunta aos cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas. Olha só ali, representando o Senhor falando com o seu povo de Israel, que ele conduz o seu povo, né, as suas ovelhas, ele carrega no colo. Quantas vezes nós precisamos do colo do nosso pastor, do nosso Senhor Jesus, que ele é o nosso sumo pastor, ele é o nosso pastor soberano. E muitas vezes nós precisamos deste colo, do colo do nosso Senhor. Quantas vezes nós precisamos deste cuidado, que estamos feridos, estamos machucados, e nós precisamos do cuidado do pastor. E é isso que o pastor faz. Ele cuida, ele zela, ele limpa as feridas, ele cuida das dores da ovelha. E é assim, muitas vezes nós precisamos. E o salmista Davi, porque foi ele que escreveu esses salmos, ele tinha essa convicção que o Senhor era o pastor dele. Ele tinha certeza que ele era o pastor. Que ele era o pastor. Pode pegar para mim aqui, tá, por favor. E o pastor, ele cuida. Obrigada. Ele cuida. E ele tinha a certeza que Deus estava cuidando dele. Davi, ele tinha experiências com o Senhor. Por isso que ele escreveu esse salmo. Ele tinha convicção de quem era Deus na vida dele. Quem era o Senhor na vida dele. Por isso que ele fala que ele tem esta afirmação: o Senhor é o meu pastor. Ele tem esta convicção que o Senhor era o pastor da vida dele. Que o Senhor era quem cuidava dele. E que ele nada tinha falta, porque ele tinha esta convicção. Eu não vou me preocupar. Eu não ficarei ansioso demais, porque eu tenho o meu Senhor como meu pastor. Ele cuida de mim. Ele cuida da minha vida. Ele cuida da minha família. O salmista, ele dá esta convicção aqui. Ele afirma. Ele não dá dúvida aqui de que o Senhor era o pastor da vida dele. Ele tinha esta convicção que o Senhor era o pastor e que nada lhe teria falta. E aí nós vemos que ele afirma aqui, ele tinha esta certeza de que nada iria faltar. E ele sabia disso porque ele conhecia o Deus dele, o Deus que ele servia. Para nós termos essa convicção que Deus é o nosso pastor, nós temos que conhecer Deus. Nós temos que saber o que Deus pode fazer. Nós temos que ter a certeza de quem é o Senhor na nossa vida. Nós temos que saber quem é Ele. Porque quando nós sabemos realmente quem é Deus na nossa vida, nós temos esta convicção que Ele realmente é o nosso pastor e que de nada nós teremos falta. E esse nada nós teremos falta é nada. Não é só o suprimento, o alimento, que nós levamos muito para o lado, né, de provisão material, né, de provisão das finanças. Mas não, é nada. Então nada vai nos faltar, de nada nós teremos falta. Seja também a saúde, nós não teremos falta. Nós também não teremos falta da alegria, da paz, da segurança, nas nossas emoções. Nós não teremos falta, porque Ele é o suficiente.
Quando o salmista fala isso, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, ele está dizendo, o Senhor é suficiente na minha vida. Então, eu não preciso de mais nada, porque o Senhor é o suficiente na minha vida. Olha só, que nós temos que ter essa convicção de que o Senhor é o nosso pastor, porque nós temos essa certeza que Ele é suficiente na nossa vida. Se está faltando então, se está faltando alguma coisa em qualquer área da sua vida, nós precisamos rever. Nós precisamos saber se realmente é o Senhor que tem sido o nosso pastor, se realmente é o Senhor que tem sido o nosso guia. Quem é aquele que tem te guiado? O que tem te guiado? Pelo que você é guiado? Pelo que nós somos orientados? Por quem nós temos sido cuidados? Qual tem sido a nossa dependência? Em que nós temos confiado? Então, se tem sido falta, se tem tido falta, precisa rever. Não quer dizer que nós não vamos ter, porque depois nós vamos até falar mais aqui para frente, do sofrimento, da dor, do momento até da vale da morte, né? Vai ter esses momentos, mas até nesse momento não teremos falta de nada, porque o Senhor é o nosso pastor. Ele cuida de nós. E aí ele fala, faz repousar em pastos verdes e conduz às águas tranquilas. A ovelha que está sob os cuidados do pastor, ela descansa, ela dorme, ela não perde o sono, ela sabe que ela está protegida, então ela descansa. Você sabe que você tem uma incerteza de amanhã, que você não sabe como vai ser amanhã, você tem algumas coisas para resolver, algumas pendências, você tem muitas coisas para realizar, mas o Senhor nos leva a verdes pastos. Você imagina aquele campo bonito, né? Aquele lugar assim, daquele campo extenso, e aquele lugar, aquela grama verdinha, né? Que leva ali para descanso, para repousar, para ter o alimento. E o Senhor, Ele leva a sua ovelha ali, nesse lugar. Eu me lembro agora, quando eu estava em fase de conversão, que eu estava um pouco rebelde ainda, eu sabia se eu ia ou não ia para Deus, estava indecisa, e eu me lembro que eu tive um sonho, e a pessoa que estava me evangelizando, ela me levou num campo assim, antes de chegar nesse vale lindo, esse lugar maravilhoso que eu vi, aquele campo lindo, né, aquela paisagem maravilhosa, tinha uma tempestade que vinha na nossa direção, aquela tempestade forte. E aí naquele momento, essa pessoa que me evangelizava, ela se colocou na minha frente, ela colocou na minha frente para que aquela tempestade não vinha. E começou a me guiar ali, até aquele campo, até aquele lugar lindo. Eu me lembro disso até hoje, desse sonho que fez a diferença na minha conversão. E aí ali eu sentei naquele lugar, depois que passou toda a tempestade, aí eu sentei naquele lugar e contemplei aquela natureza maravilhosa. E é assim que o Senhor faz conosco. Aquela pessoa estava representando Deus na minha vida ali. Ela estava sendo um instrumento de Deus na minha vida. Ela estava se colocando na brecha ali por mim. E é assim que o Senhor faz por nós, né? Ele se colocou na brecha por nós. Ele levou, né? Ele se entregou em sacrifício naquela cruz do Calvário por nós. Ele sofreu por nós, para nos proteger. Claro que muitas vezes vem algumas coisas, algumas pedras, elas ultrapassam e vêm e nos atingem, né? Algumas coisas vêm sobre nós, a tempestade, mas o Senhor sempre nos está guiando para nos levar a verdes pastos. Ele sempre está nos guiando para o melhor. Deus sempre está nos direcionando para o melhor, para nos dar o alimento, para nos levar em riachos, né? Para nós bebermos da água dele. Ele sempre vai nos guiar assim. Então nós temos que entender que quando nós temos o Senhor como nosso pastor, quando nós temos o Senhor, que Ele nos protege, que Ele está na dependência, Ele está no controle da nossa vida, porque nós entregamos a Ele, porque é você ter o Senhor como seu pastor, é você entregar tudo para Ele. A sua vida, a sua família, os seus bens materiais, tudo você entrega a Ele, ao cuidado do pastor da sua vida. Quando você faz isso, você descansa. Você fica preocupado, mas você sabe
que está na dependência do Senhor, que Ele vai te levar a verdes pastos, que vai passar aquele momento difícil, que vai passar a tempestade, mas Ele vai te caminhar, Ele está te caminhando, está te levando a caminhos maravilhosos, a caminhos de delícias, lugares de delícia, e ainda mais, né, que tem até um louvor bem antigo, existe um país de esplendor, lugar de delícias, morada do Senhor. Acho que nem o Chico conhece essa. Conhece? Ah lá, é velho mesmo, também igual eu. Esse é antigo, hein? Existe um país, lugar de delícia, e é para lá que o Senhor está nos levando, aleluia. É para lá que o Senhor está nos caminhando, nos orientando, nos guiando para lugares de delícia. E até chegarmos lá, claro, nós vamos ter um momento difícil, vamos passar por pedregulhos, por tempestades, mas nós temos que descansar. Nós temos que confiar no nosso Senhor, porque Ele já sofreu por nós. Ele já se entregou por nós. E Ele vai nos levar a lugar de delícia, a lugar de descanso. Então descansa no Senhor, o teu pastor. Descansa nele, porque está aflita a tua alma. Porque você está desesperado, porque você está ansioso demais, entrega para o Senhor, o teu pastor, que Ele vai cuidar de tudo, como Ele tem cuidado até aqui. Ele tem cuidado até aqui, irmãos. Deus é tremendo e maravilhoso. De nada nós vamos ter falta. E Ele vai nos levar a lugares de delícias, a lugares de descanso. Então nós temos que esperar nele. Confiar nele, na hora dele, no tempo dele, vai acontecer na nossa vida. Vai acontecer. Ele só quer que a gente entregue para ele todas as preocupações, que nós entregamos a ele a nossa vida, para que ele direcione, para que ele nos direcione. Ele restaura o vigor. As aflições não dominam a mente da ovelha que confia no Senhor, no seu pastor. Ele fica com a sua mente refrigerada, tranquila, sabe que seu pastor irá defendê-lo contra toda injustiça. Né? O salmista, ele fala que ele não vai ficar aflito por muito tempo, porque ele confia no seu pastor. Ele espera no Senhor, que vai passar aquele momento difícil que ele está passando. Você sabe que muitas vezes nós ficamos de cabeça quente, né? No dizer popular, cabeça quente. Cabeça quente é cheia de preocupação, cheia de conta para pagar, ele está fervendo. E ele vem e refrigera. Sabe aquele ambiente gostoso, que não está nem calor demais, e nem frio demais, está um ambiente agradável? É assim. Ele faz isso conosco. Ele refrigera a nossa alma. Ele deixa a nossa alma tranquila, a nossa alma que está aflita, Ele refrigera. Como você pode ter paz em momentos de guerra? É só com o Senhor sendo o pastor da sua vida. Só o pastor da sua vida para você ter paz no momento de guerra. Só com o Senhor. Tudo está indo para água abaixo, as coisas estão acontecendo tudo o contrário, e você está lá com paz. Aí nem você às vezes se reconhece muitas vezes. Fala, mas como que eu posso ter essa paz no meu coração? Como que eu estou em paz? Como eu estou tranquilo? As coisas estão acontecendo, eu não sei o que eu vou fazer amanhã, mas eu estou tranquilo. É o Senhor que é o pastor da sua vida. Porque quando Ele é o pastor da sua vida, é assim que acontece, irmãos. Irmãos, quando a gente tem experiência com esse pastor, como que eu falei, que Davi, ele tinha essa convicção. Ele escreveu esses salmos com uma convicção que o Senhor é o pastor da vida dele, porque ele sabia quem era o Deus da vida dele. Ele teve muita experiência com o Senhor, ele tinha intimidade com o Senhor. Então, quando a gente tem essa intimidade com Deus, quando a gente sabe quem é Deus na nossa vida e como Ele tem cuidado da gente, nós não nos desesperamos. Nós não ficamos aflitos demais, nós confiamos. Irmãos, quantas experiências nós estamos tendo nessa pandemia? Quantas experiências, né, pastora Alice? Quantas bênçãos nós estamos tendo nessa pandemia, irmãos? Que a gente não precisa nem pedir. O Senhor, Ele manda, o Senhor envia, o Senhor cuida, o Senhor provê. Porque a gente descansa nele, confia nele. E é isso que Ele quer, como um tempo atrás aqui eu preguei aqui e falei sobre isso. Que quando a gente não confia nele, a ansiedade demais, nós estamos desagradando a Deus.
Nós estamos desagradando ao nosso Senhor porque a gente não confia nele, no cuidado dele. A gente está dizendo para ele: Senhor, eu não estou confiando no Senhor quando você fica desesperado demais. Eu não estou confiando em Ti, Senhor, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Agora, quando nós temos o Senhor como pastor da nossa vida, e nós temos a nossa mente tranquila, a aflição não nos atinge, não toma conta de nós. Quando nós entendemos e nós descansamos, temos a nossa mente tranquila, a nossa mente em paz, nós estamos em paz, aí que o Senhor age mais ainda, porque Ele sabe que nós confiamos nele, e que Ele vai cuidar de tudo, como Ele tem cuidado até aqui, aleluia. Ele tem cuidado. Porque está aflita a tua alma, porque você está com medo, porque você está preocupado. Não fique assim não, Deus Ele sabe de todas as coisas, Deus Ele sabe de tudo, e Ele tem cuidado. Ele está dizendo: olha, eu quero ser o pastor total da sua vida, eu quero cuidar de você, deixa que eu faço isso, deixa que eu cuido, eu estou no controle. O outro salmo em que Davi demonstra confiar no Senhor e não ter medo de nada, ele fala, porque ele fala aqui também que não tenho medo do vale da morte, ainda que eu ande pelo vale da morte, da sombra da morte, não temerei mal algum. Quantos que não ficaram desesperados, com medo de pegar Covid, com medo de ser internado, com medo de ir para a UTI, com medo de, muitas pessoas ficaram desesperadas, principalmente no início, devido às mídias até mesmo. E muitas pessoas desesperadas: ai, que medo de morrer. Irmãos, não temos que temer a morte. A morte para o cristão é lucro. A morte para o crente é lucro. Não é lucro para o reino de Deus, a morte. Principalmente de um servo fiel mesmo que ganha almas. Para o reino de Deus não é lucro a morte do cristão. Aquele que é trabalhador, aquele que regaça as mangas para a obra do Senhor, aquele que é fiel, aquele que tem dado bom testemunho e tem mostrado Jesus a outras pessoas através da sua vida, não é lucro. Mas para nós cristãos que temos essa vida de fidelidade, é lucro. Então, para que temer a morte? Então, nós não temos que temer. O Senhor está conosco, Ele vai nos livrar da morte, de todo o perigo. Tem pessoas que têm medo de demônio. Que crente que tem medo de demônio, gente? Eita! Quando você tem medo de demônio, você que é cristão, que é servo de Deus, você tem medo de demônio, está mostrando que você não confia tanto em Deus, porque Deus não é tão poderoso na sua vida. Se está com medo de demônio, não precisa temer demônio, não precisa temer o que vai acontecer, não precisa temer as autoridades, não precisa temer as leis, que vai vir contra. Não, você tem que confiar que nem no vale da sombra da morte, você passando por ali, vai acontecer alguma coisa com você, porque você está na proteção do Senhor. O Senhor tem guiado você, tem aberto os caminhos para você. E o salmista, ele fala, no Salmo 27, na parte B do versículo 1, o Senhor é meu forte refúgio, de quem terei medo? Ele está mais uma vez dizendo, e o próprio salmista Davi também, ele refugia-se no Senhor, ele vai no Senhor, na sua aflição, no seu momento difícil, ele vai no Senhor, ele se refugia no Senhor. E de que ele vai ter medo? Por que ele está temendo? Por que tem medo? Não teme, ele não teme, e nós não devemos temer. O Senhor é o nosso pastor, Ele vai cuidar de nós, Ele está no controle, então não vamos temer. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Isaías 43, 2. Olha que bênção, olha a promessa do Senhor, do pastor aqui cuidando do seu rebanho, do pastor cuidando aqui de Israel e o Senhor cuidando de nós. Essa promessa é para nós também. Não é só para o povo de Israel, não, é para nós também. E ele fala que se você passar pelas águas, elas não vão te encobrir. Se você passar pelo fogo, nada vai acontecer a você. E também fala, se você tomar alguma coisa mortífera, não te fará mal nenhum. Se você pisar em serpentes, não terá problema. O Senhor, Ele cuida. Ele está conosco. A ovelha recebe a honra. Que ele fala que aqui no Salmo, ele fala que Ele vai preparar um banquete na presença dos inimigos. Ele vai nos honrar. O pastor honra a sua ovelha e mostra que Ele é o Senhor dele. Que Ele é o Senhor na vida dela. Dando o melhor.
né? E as bênçãos são transbordantes. O pastor tem prazer em honrar a sua ovelha. O pastor tem prazer em ver a sua ovelha bem, a sua ovelha bem cuidada. Porque as pessoas vão olhar e vão falar assim, nossa, que ovelha linda, que ovelha bem cuidada. O pastor é bom. É o pastor que é bom, porque a ovelha está bem cuidada, porque é o pastor que é bom. Se a ovelha está sendo bem alimentada, porque o pastor é bom. Se a ovelha está sendo bem cuidada, honrada, é porque o pastor é bom. Então, o nome dele será glorificado através das nossas vidas, porque é bom para o Senhor nos abençoar. Porque as pessoas vão ver a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Porque aquele que tem o Senhor como seu pastor, ele vai honrar cada dia, como tem honrado aqui os nossos irmãos, como tem honrado os nossos irmãos aqui que têm testemunhado. O Senhor tem feito a diferença na vida daquele que é servo dele. Ele tem feito a diferença sim, que não é só aqui na nossa igreja não. Nós temos visto muitos pastores testemunhar que não tem faltado o trabalho, que não tem faltado o alimento, e pessoas estão testemunhando nas suas igrejas, porque o Senhor, ele faz isso, ele cuida do seu povo, ele cuida, ele zela, porque o nome dele é glorificado através disso. Então ele vai honrar, ao seu tempo, ele vai honrar a sua ovelha, ele vai cuidar, e a bondade e a misericórdia seguirá. A ovelha não precisa correr atrás de nada. Quando ela tem um pastor que cuida dela, ela se entrega totalmente ao pastor, ela não precisa correr atrás de bênção não. As bênçãos vão seguir ela. A bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor vai seguir. A bondade e a misericórdia do Senhor vai nos seguir quando nós temos Ele como nosso pastor. Nós não precisamos fazer nada. Deus, Ele vai fazer por nós. Ele vai nos seguir com a sua bondade, com a sua misericórdia. E uma coisa é pedir ao Senhor e procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no tempo. A ovelha ama o seu pastor e não o abandona. E aí ele fala, certamente, né, eu vou morar na casa do Senhor. E na versão aqui bem a calhar aqui para nós hoje, né? Nessa versão de agora. Quer ver? Vou mostrar para vocês na NVI. No final fala, né? O versículo, ó. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. E voltarei, irmãos, olha só. Voltarei à casa do Senhor. Nós vamos voltar à casa do Senhor. E viver eternamente na presença dEle. E a ovelha que tem o seu pastor como guia dela, como dono dela, ela não abandona o Senhor. Então, meus queridos, quando nós entendemos isso, porque é muito legal a gente ter o Salmo 23 aberto lá em casa, decorar o Salmo 23. Pessoas decoram o texto inteiro, o Salmo inteiro, né, decorado. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tá? Mas entre o nada faltar, vem o quê? Né, antes. O Senhor é o meu pastor. Então, o nada vai faltar, o nada faltará, de nada terei falta, tem uma condição para que o nada tenha falta. Tem que ter o Senhor como pastor. Eu creio que nada vai faltar, como não tem faltado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Nada vai faltar. Mas você tem tido o Senhor como teu pastor, como teu guia, como o seu dono de tudo? Ah, não, isso aqui tem até a gente até fez aqui no grupo de mulher, né? Acho que foi até a Stefan que encenou, se eu não me engano, o banquinho, né? E ali você tem o banquinho de Jesus, aquele banquinho, né? Ele toma conta da sua vida. Mas aí daqui a pouco você fala assim, ah não, Senhor, eu vou sentar no banco. Né? Eu que vou tomar conta de direção da minha vida. Agora sou eu, Senhor. Né? Agora, nessa área aqui, não, Senhor. Nessa área aqui, o Senhor não... Nessa área aqui, eu cuido. Pode deixar que eu cuido dessa área. Aí você tira o Senhor do banquinho da sua vida. Aí você senta. Vai ter falta. Nós temos que entregar tudo para Ele. Nós temos que entregar a nossa vida para Ele, a nossa família para Ele, os nossos bens a Ele. Tanto todos, móveis, imóveis, tudo para Ele. Nós temos que dar a direção da nossa vida ao nosso pastor. Que aí sim de nada teremos falta. Então, se tem faltado,
é porque você não tem tido o Senhor totalmente como seu guia, totalmente como seu pastor da sua vida. Então, reveja isso, reveja se realmente você tem tido o pastor na sua vida, em todas as áreas da sua vida, se ele tem sido o dominador da sua vida total, o seu guia, aquele que tudo vê, aquele que sabe de todas as coisas. É tão bom, irmãos, deixar a nossa vida direcionada a Deus, porque a gente sabe escolher mal, hein? Como a gente sabe escolher mal, como a gente não tem visão do futuro, como nós não conseguimos ver além de um palmo, né? Como diz, a ovelha é assim, ela não enxerga muito longe, não. Ela enxerga ali. E se a gente escolher pela nossa visão, muitas vezes, nós vamos nos dar mal. Quantas vezes você tem sido, né, às vezes, desorientado, que você tem tomado decisões erradas na sua vida, pela sua visão, por aquilo que você acha que é bom, por aquilo que você acha que é legal, e tem tido consequências de tudo isso, pelas suas escolhas, pelo aquilo que você vê. Mas quando você deixa na direção daquele que tudo vê, porque o pastor significa isso, aquele que vê, quando você deixa na direção dele, que ele vê lá na frente, que ele sabe de tudo, que ele tem todo o poder, as coisas vão acontecer de melhor, você não terá falta. Quando nós entendemos isso, que nós temos que deixar na vontade dele, não na nossa, porque a nossa vontade, muitas vezes é vontade ruim, vontade estragada, vontade que não dá certo, vontade azeda. Quando nós escolhemos na nossa vontade, não dá certo muitas vezes. Vamos deixar na vontade dele. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo diz. A vida que agora vivo, vivo para o Senhor, vivo para Ele. Nós temos que deixar a nossa vida direcionada pelo pastor. Nós temos que deixar a nossa vida nas mãos dele. Fazer aquilo que ele quer, na direção dele. Então, meus queridos, está tendo falta? Reveja. Porque na vida daquele que tem verdadeiramente o Senhor como seu pastor, nada tem falta. Nada tem falta e nada vai faltar. Nada. Mesmo no momento difícil. Mais uma vez aqui mostra, né, o salmista mostrando que nós vamos ter momentos de morte, de profunda, que parece que vai ser a morte, que vai levar à morte. Nós vamos ter momentos que vai, sim, nossa, agora eu vou morrer. Ah, agora eu não vou aguentar. Agora vai ser difícil. Vai ter momentos. Mais uma vez ele vai dizendo isso. Mas aqui mostra também que até nesse momento o pastor está com ele. O pastor está conosco. E nós não vamos ter falta de nada. Ele vai nos ajudar, vai nos orientar, vai nos guiar na vontade dele. Então que possamos entender isso. E se está tendo falta de alguma coisa, reveja. Curva a sua cabeça, se você puder. Você está tendo falta de alguma coisa na sua vida? O que está te faltando? Está faltando alguma coisa material? Alguma coisa, né, o trabalho? Né, alguma coisa na sua vida profissional? O que está faltando? Está faltando alguma coisa? Reveja. O pastor tem sido seu pastor mesmo na sua vida? Ele que é o teu guia? O que tem te guiado? Que voz que tem guiado você? Porque a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. Diz a Bíblia também. A ovelha ouve a voz do seu pastor. Eu lembro de um vídeo que vocês devem ter visto também, de uma pessoa chamando um rebanho, né, de ovelhas e gritando, e elas nem aí, nem ligou para aquela pessoa que elas nem conheciam ali. E gritava e chamava, mas foi o pastor delas, esse pastor mesmo, pastor de ovelha, verdade, né? Que cuida de ovelha, o animal mesmo. E quando o pastor chamou as suas ovelhas, elas já se levantaram e vieram rapidinho. Que coisa mais linda. Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Que voz que você tem ouvido? Será que você tem ouvido a voz do seu pastor mesmo? Você tem ouvido a voz do seu Senhor? Ou você tem ouvido outras vozes lá fora, que tem te direcionado para a queda, tem te direcionado para a perdição? Que voz que você tem ouvido? Ouça a voz do Senhor Deus. Ouça a voz daquele que vai te direcionar para a bênção, que vai te direcionar para um caminho de delícia, que vai te direcionar
para lugares tranquilos. Ele vai te direcionar para esses lugares, mesmo que não pareça que você está vivendo momentos assim difíceis, tempestades na sua vida, mas o Senhor vai te direcionar. Começa a ouvir a voz do Senhor, seja direcionado pelo Senhor, porque só vai ter mudança, meus queridos, só vai ter mudança de vida quando você deixar Deus dirigir a sua vida, quando você deixar Deus dirigir totalmente a sua vida, porque foi para isso que Ele morreu por você, porque o bom pastor dá vida pelas ovelhas, e Ele deu a vida por você, por mim. Ele se entregou por nós no matadouro. Ele se entregou como oferta em sacrifício ali. E qual o sacrifício que você tem feito ao Senhor? Como você tem te entregado ao Senhor em sacrifício? Você tem se entregado em sacrifício ao Senhor? Ao teu pastor? Você tem se entregado a Ele em sacrifício? Ou você quer ouvir vozes diferentes? Fazer a tua vontade? Ser guiado pela sua emoção? Ser guiado pelo aquilo que você acha que é legal, pelo que as pessoas estão falando lá fora que tem que ser. Busque na palavra, busque a orientação do seu guia, do seu Senhor, busque a orientação de Deus para tomar decisões, deixe Ele dirigir totalmente a sua vida. Você vai ver que nada você terá falta, nada, mas tem que deixar Deus te guiar primeiro, que aí sim nada terá falta. Se está faltando, tem alguma coisa errada. Se está faltando, você não está sendo guiado pelo pastor. Deixa o Senhor te guiar. Deixa o Senhor guiar a sua vida. Nós vamos orar, vamos falar com Deus. Reveja aí. Fala: Senhor, eu quero o Senhor como meu pastor. Eu quero o Senhor como pastor da minha vida, como guia na minha vida. E eu sei que eu nada terei falta, Senhor. E se você tem vivido essas experiências com teu pastor, agradeça ao Senhor. Agradeça a Ele, porque Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado da sua vida espiritual, tem cuidado das suas emoções, tem cuidado da sua vida profissional, tem cuidado da sua vida financeira. Aleluia, Senhor, nós te louvamos nesta manhã. Nós te agradecemos, Senhor, porque de nada temos tido falta, Pai. Porque o Senhor nos tem guiado, nos tem direcionado, Deus. Águas tranquilas, Senhor, há uma grama verde, Senhor, os passos verdejantes. Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem sido o nosso guia, o nosso pastor. De nada nós temos tido falta, Senhor. Muito obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor, pelo cuidado do Senhor na nossa vida. Deus, e em nome de Jesus, se essa pessoa, Senhor, está vivendo a falta de alguma coisa, se ela está, Senhor, tendo falta, seja em qualquer área da sua vida, Pai, é porque ela não está sendo direcionada pelo Senhor. Porque quando somos direcionados, Senhor, por Ti, o Senhor é o pastor da nossa vida, nós não temos falta de nada. E que a cada dia possamos rever isso, Senhor. Se alguma área da nossa vida não está acontecendo, estamos sendo falta de alguma coisa, é porque nós não estamos entregando totalmente ao Senhor, ó Pai, a nossa vida. Nós não estamos entregando em sacrifício a Ti, Pai. Deus, nós não temos confiado totalmente no Senhor como pastor. Deus, que cada um que está agora, Senhor, olhando o coração, que cada um que está agora revendo, Senhor, Deus, que ele possa, Senhor, rever. Deus, que ele possa agora entregar a sua vida totalmente a Ti, como pastor, como guia dele. Em nome de Jesus, Pai. E que o Senhor seja, Pai, a cada dia o pastor da nossa vida. Que o Senhor a cada dia nos direcione. Que o Senhor a cada dia nos oriente. Porque precisamos da Tua orientação. Precisamos do Teu socorro, Senhor. Precisamos, Senhor, que o Senhor nos guie, Pai. Que o Senhor nos mostre a Tua vontade. Precisamos, Senhor, de Ti. Precisamos da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Que ela nos siga a cada dia, Senhor. Precisamos, Senhor. Somos dependentes do Senhor, Pai. Somos ovelhas, Senhor, que muitas vezes, Senhor, não conseguem enxergar, ó Pai. Deus, somos ovelhas que às vezes ficamos desorientadas, Senhor. Às vezes ficamos desorientados como uma ovelha, Senhor, frágil, que ela fica desorientada, Senhor, às vezes com os predadores. Ela fica com medo, Senhor. Ela fica com medo, Senhor, dos lobos, dos leões, Senhor.
Deus, às vezes ela fica com medo e assim ficamos, porque somos ovelhas, Senhor. Nos ajude a confiar no Senhor a cada dia. Nos oriente, Senhor, nos guie na Tua vontade, Pai. Nos direcione a cada dia na Tua vontade, Pai. Que possamos estar na dependência do Senhor. Ah, Deus, e queremos, Senhor, estar no colo do Senhor, Pai. Deus, momentos em nossas vidas que precisamos do colo do nosso pastor. Deus, e que possamos estar no colo do Senhor, Pai, nos momentos difíceis, nos momentos de dor, Pai, nos momentos de aflição, de sermos machucados, o Senhor nos coloca no colo. E precisamos deste colo do Senhor, do nosso pastor que cuida de nós. Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo cuidado, muito obrigado, porque é o Senhor que cura as feridas, é o Senhor que cuida as feridas, Senhor, é o Senhor que trata nossos corações, é o Senhor que nos tem ajudado, Pai, e nós declaramos, Senhor, que nada teremos falta, Senhor, a cada dia, Pai. Eu declaro na vida, Senhor, dos teus filhos, eu declaro na vida desta família, o Senhor sendo o pastor deste lar a cada dia, o Senhor direcionando esta família, Senhor, para lugares de delícia, Senhor, o Senhor honrando esta família, Pai, com dupla honra, Senhor, o Senhor direcionando esta família, Pai, esta pessoa. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor vai preparar banquetes na presença dos inimigos, que aqueles que têm envergonhado, Senhor, esta família, aquele que tem, Deus, envergonhado esta pessoa, que elas têm sentido humilhadas, Senhor, porque ela está passando tantas dificuldades e as pessoas estão falando, cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? E essa pessoa está passando momentos difíceis, está sendo até humilhada. O Senhor vai exaltar, Deus, eu declaro que o Senhor vai colocar em lugares altos, Senhor. O Senhor nos chamou por cabeça e não por cauda. E eu declaro, Senhor, que o Senhor vai honrar esta pessoa, que o Senhor vai honrar esta família, que a tua bondade e misericórdia vai seguir a cada dia, e o Senhor vai preparar, Senhor, o banquete, e todos vão ver, porque ali no salmista ele fala, que os inimigos vão ver o banquete preparado, vão ver de longe a bênção do Senhor na vida desta pessoa, vão contemplar a bênção do Senhor, a honra do Senhor nesta vida, a honra do Senhor nesta família, porque essa família às vezes está passando momentos de vergonha, Senhor, nesta pandemia. Deus, este homem de negócio, essa pessoa está sendo humilhada diante desta pandemia, Senhor. Deus, mas eu declaro agora em nome de Jesus, ó Pai. Eu declaro agora em nome de Jesus a honra do Senhor nesta vida. Eu declaro que esta pessoa será honrada. Ela comerá o melhor desta terra. Ah, Deus, ela estará em águas tranquilas, Senhor. Ela estará confiante no Senhor a cada dia, porque ela está tomando esta decisão de ter o Senhor como pastor e guia totalmente da vida dela. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, como ovelhas do Senhor. Nós nos colocamos na dependência do nosso pastor, ó Pai, porque dependemos totalmente de Ti, Senhor, porque muitas vezes nós não temos a visão que o Senhor tem, nós não conseguimos, Senhor, sem o Senhor. Nós precisamos tanto do Senhor, Pai, precisamos tanto da Tua graça, Senhor, precisamos tanto de Ti, Espírito Santo, em nome de Jesus, ó Pai. Seja o pastor a cada dia da nossa vida, seja o pastor que direciona a nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus vai te honrar. Nada você vai ter falta. Você está passando algum momento difícil? Você está passando um momento complicado? Deus vai te honrar.